A paz do Senhor Jesus para todos, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Boa madrugada na presença do Senhor Jesus, né? Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor, que Deus nos concede, de oração, de jejum, de leitura da sua santa e gloriosa palavra, né? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus no livro do apóstolo, Evangelho, né? São Mateus, capítulo 14 e o versículo 13. O título diz assim: Jesus alimenta uma multidão, né? Jesus alimenta uma multidão, né? O Senhor Deus, que é o dono do ouro, o dono da prata, o dono da vida, né? O dono de todas as coisas, né? Porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, né? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. O versículo 13 diz assim: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava e vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. E quando Jesus saiu do barco, viu aquela grande multidão e ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, este lugar é deserto, manda essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo assentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães e entregou aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, né? A multiplicação, né? O milagre da multiplicação. Jesus, ele teve compaixão do povo, né? Que estava ali há horas seguindo a ele, né? Ouvindo a mensagem da salvação, né? Onde ali ele curava as pessoas, né? Das suas doenças, libertava os oprimidos. Tantas maravilhas o Senhor Jesus fez, né? E faz até hoje. Porque a palavra do Senhor nos ensina que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ele morreu na cruz do Calvário por nós pecadores, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai, diz a palavra do Senhor, intercedendo por nós pecadores, né? Para que nós possamos se arrepender, né? Da vida errada, dos pecados diante dos olhos de Deus e passar a ter uma vida na presença de Deus. O Senhor perguntou para os discípulos: o que tens aí? Eles disseram: 5 pães e 3 peixinhos. Ele disse: me dê aí para cá. Apresentou a Deus, né?
deu graças a Deus, orou a Deus, o Pai, e abençoou, e partiu aqueles 5 pães e 3 peixinhos para quase 5.000 homens, né? Fora crianças e mulheres. E abençoou que ainda sobrou, né? Os 6, como a palavra de Deus está dizendo aqui. Então Deus, para mim e para você, meu amigo, meu irmão, às vezes o que temos é pouco, né? Mas para Deus não. Só basta nós apresentar a Deus e crer, né, no milagre, orar ao Senhor, o pouco que nós temos a consagrar a Deus, e o Senhor com certeza multiplicará, abençoará, prosperará, porque Ele é Deus dos milagres. Existe alguma coisa impossível para Deus, meu irmão, meu amigo? Nada. Seu problema de saúde que você está enfrentando, ou um problema financeiro, né? Ou um vício, né? Na sua família, na sua vida, uma dificuldade, né? Nada é impossível para Deus. Mas será que você tem orado? Você tem apresentado a Deus, né, a sua causa? Você tem entregado a Deus em oração para que o Senhor venha abençoar? Você tem dado graças a Deus para que a misericórdia de Deus lhe alcance, nos alcance, né? Através da oração, através do jejum, da leitura da palavra de Deus, né? Porque é através da fé em Deus, né, que nós temos as suas bênçãos alcançadas em nós, na nossa vida, na nossa família. Jesus, Ele era o Filho de Deus, próprio Filho, mas Ele nos deu o exemplo, né? Como nós devemos fazer diante de Deus, em oração, apresentar a Deus o pouco que temos, e o Senhor multiplicará na nossa vida, seja a saúde, né? Seja a nossa salvação da nossa família, seja as portas abertas na sua família de emprego, né? Uma porta aberta que você está precisando, necessitando. Mas será que você tem apresentado a Deus em oração, ou você tem simplesmente só murmurado, né? Reclamado das situações, dos problemas, das lutas que você tem enfrentado? Então, cabe a mim e a você tomar a decisão certa, né? Que é buscar a presença de Deus, fazer as escolhas certas, que é orar ao Senhor. Jesus não olhou para a dificuldade, Jesus não olhou para aquele problema ali que ele estava enfrentando diante de uma grande multidão, né, que estava com fome. Mas o pouco que tinha ali, os 5 pães e 3 peixinhos, o Senhor orou com fé a Deus, né? Apresentou a Deus, e o Pai dos milagres, o Deus Todo-Poderoso, abençoou, multiplicou, que Ele alimentou aquela multidão, né? O milagre da multiplicação. Então nada para Deus é impossível, meu amigo, meu irmão. Mas será que você tem buscado em Deus, tem dado graças? Olha o que Jesus fez. Ele pegou os 5 pãezinhos, 3 peixes, levantou para o céu e deu graças a Deus, abençoou, né? E através da oração, da consagração a Deus, veio o milagre, né? A multiplicação, a prosperidade de Deus, né? Como aquela parte que a palavra de Deus também nos fala, quando Pedro, né, tinha pescado a noite toda com os discípulos, né, com aqueles que trabalhavam com ele no barco de pesca, e de manhã na praia, quando eles chegaram, o Senhor Jesus chegou até Pedro, e Pedro: Senhor, mas nós passamos a noite toda pescando e nada peguemos, né?
Jesus, Pedro, vai e volta e joga a rede. Pedro disse para o Senhor: Senhor, sobre a tua palavra eu jogarei a rede, né? Ele voltou, jogou as redes no mar e vieram grandes 53 peixes, né? Diz a palavra de Deus que o barco quase ia a pique, né? Ou seja, quase afundava de tanto peixe. Grandes 56, ou seja, peixes grandes, né? O Senhor operou aquele milagre, né, na vida de Pedro, abençoando o trabalho de Pedro, o trabalho das suas mãos, prosperando, né? Então há momentos na nossa vida que nós enfrentamos lutas, problemas, dificuldades, mas temos que olhar com fé, né? E apresentar a Deus essas situações, porque só Deus é quem tem poder para mudar a nossa sorte, como mudou a sorte de Jó, né? Diz a palavra do Senhor, quando ele orava pelos seus amigos. Jó que perdeu tudo, né? Mas disse para o diabo que o tentou, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei, né? Ou seja, Deus me deu, Deus tomou. Ali foi uma permissão de Deus, né? Para provar para Satanás que Jó era um homem íntegro e temente a Deus, independente de bens, né? De saúde, de qualquer coisa que ele podia possuir neste mundo. Então nós temos que amar ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, independente de qualquer luta, problema, dificuldade que nós venhamos enfrentar. Porque maior é Deus para mudar a nossa sorte, mudar essa situação, né? Fazer essa tempestade cessar, né? Porque Ele é quem dá ordem aos ventos, ao mar, e Ele se acalma porque Ele é Deus, né? E foi assim que o Senhor fez diante daquela grande multidão, multiplicando aqueles 5 pães e 3 peixinhos, né? Que humanamente falando, né, era impossível, mas para Deus tudo é possível, meu amigo, meu irmão. Por isso que estamos aqui nesta madrugada de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, porque cremos que Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, tem poder para abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, salvando, libertando, né, prosperando, restaurando, porque para Deus nada é impossível. Nós não viemos aqui clamar a homens, não viemos aqui clamar a deuses limitados, não. Nós não viemos aqui adorar deuses limitados, não. Viemos adorar o Deus vivo e poderoso, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há, o Deus das causas impossíveis, né? Então, se há na sua vida algo impossível aos seus olhos, apresente a Deus em oração, né? Porque para Ele nada é impossível. É isso que nós vamos fazer agora, nesta madrugada, exatamente 1h, né? 3 minutos. Nós vamos fazer um grande clamor ao Deus da multiplicação, ao Deus dos milagres, o Senhor Jesus Cristo, né? O único que pode operar milagres na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família, porque Ele é Deus, né? Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus dos exércitos, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, Deus dos milagres,
O Senhor é o mesmo, Pai, ontem, hoje e eternamente. Está escrito na tua palavra, meu Deus, que nada para o Senhor é impossível. Venhamos apresentar ao Senhor nesta madrugada em oração a nossa vida, nossa família, a família, meu Deus, da tua filha, meu Deus, a família, meu Deus, dos nossos amigos e familiares, criaturas, Pai, pessoas limitadas, pois somos limitados, meu Deus. Viemos do pó e ao pó tornaremos, Pai. Mas pedimos ao Senhor nesta madrugada misericórdia. O Senhor que está no teu alto e sublime trono, meu Deus, em cima dos céus, acima dos querubins, diz a tua palavra. O Senhor que se inclina para ver a terra, meu Deus. O Senhor que nada é encoberto diante dos teus olhos. Ó Deus magnífico, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Receba nesta madrugada, meu Pai, a nossa oração, nosso pedido de socorro, Senhor. Atenda ao nosso clamor. Tenha misericórdia de nós, pecadores, Pai. Nos ajuda na nossa pequena fé, meu Deus. Ajuda essa criatura que se encontra aflita, desesperada, humilhada, envergonhada, que se encontra oprimida, Pai, pelos espíritos das trevas, escravizada no mundo do crime, no mundo das drogas, dos vícios, e não tem mais forças para largar, meu Deus. Sua mente, o seu coração está dominado pelo mal, e só o Senhor pode libertar ela, meu Deus, dessa opressão, dessa possessão maligna. Só o Senhor pode libertar desses pensamentos maus, satânicos e diabólicos, Senhor. Só o Senhor pode libertar dessa enfermidade. Só o Senhor pode libertar dessa escravidão, meu Pai. Senhor, só o Senhor pode abençoar este empresário, este pai de família, esta dona de casa, esta empresa, Senhor, que se encontra no vermelho. Meu Deus, esse trabalhador que se encontra humilhado, envergonhado, desempregado, Senhor, devendo nas mãos de agiotas. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. E só a tua mão poderosa pode operar um milagre na vida dele, na vida dela, Pai. Senhor, visita nesta madrugada os encarcerados, os doentes, os enfermos, os aflitos, aquele que não consegue dormir à noite, Senhor, com a síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão. Senhor, tem misericórdia, essa pessoa na sua ignorância, meu Deus. Pai, ela tem praticado pecados que tem levado ela, meu Deus, a este fundo de poço. E só o Senhor, o teu Santo Espírito, meu Deus, pode abrir o entendimento dela para que resplandeça a luz do teu Evangelho, Jesus, no seu coração, na sua mente. Senhor, oramos e entregamos esta criatura em tuas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, entregamos ali a empresa onde trabalhamos em tuas mãos, apresentamos ali os diretores, seus familiares, que o Senhor os abençoe, salve, liberte, livre de todo mal. Abençoe cada funcionário ali, Pai, cada parente, salvando, libertando, abençoando ali os clientes, prosperando e vendo multidões, Pai, de clientes do bem, clientes abençoados, meu Deus. Prospera o trabalho das mãos de cada um, meu Deus. Senhor, oramos pelo Brasil, pela nação, entregamos autoridades brasileiras em tuas mãos. Como diz a palavra do Senhor, bendita é a nação
cujo Deus é o Senhor, meu Pai. Entregamos a autoridade brasileira em tuas mãos. Senhor, os que estão lá praticando o bem, meu Deus, que o Senhor os abençoe. Mas os maus, o Senhor os repreenda, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos em tuas mãos. Entregamos a tua igreja, o teu povo, aqueles que levam a preciosa semente, a tua palavra, meu Deus, nas redes sociais, nos presídios, nas ruas, nos viadutos, meu Deus, meu Pai, evangelizando as almas. Pai, nos hospitais, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, que o Senhor os dê saúde, em nome de Jesus, Pai. Entregamos nessa madrugada a nossa vida, a vida dos nossos familiares e amigos, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, livra-nos do tentador, Senhor, nos guarda, nos protege, livra-nos do homem mau, sanguinário e violento, aquele que apressa seus passos para derramar o sangue inocente. Afasta ele, repreende ele, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Entregamos em tuas mãos esta causa, que o Senhor multiplique, que o Senhor abençoe nossa saúde, saúde dos familiares e amigos, que o Senhor abra portas extraordinárias, abençoando o trabalho das nossas mãos, abençoando, Pai, cada um dos teus filhos e amigos, familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue, meu querido, meu irmão, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Que o Senhor te dê uma semana abençoada, uma semana de salvação, libertação, prosperidade, vida e vida com abundância, né? Aquilo que aos seus olhos parece impossível, apresente a Deus em oração, dê graças ao Senhor Deus, Senhor Jesus, e o Deus, o Senhor dos céus e da terra, é quem vai fazer um milagre na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Porque nada para Deus é impossível, né? Então o Senhor Jesus, ele não olhou para a situação, ele simplesmente olhou para o Deus vivo e poderoso, seu Pai, que tem todo o poder em cima no céu e na terra, e pegou aqueles 5 pães, os 3 peixinhos, orou ao Senhor e deu graças, né? Agradecendo a Deus. Então é isso que eu e você temos que fazer, agradecer a Deus por tudo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então nosso dever é agradecer ao Senhor, como nesta madrugada estamos agradecendo a Ele, pedindo a Ele a sua misericórdia. Com certeza o Senhor Deus abençoará a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, né? @PR João Maria. Você vai compartilhar a oração, a palavra de Deus, vai escrever o seu nome, o nome dos seus familiares, né? Na descrição dos vídeos, pedindo a oração, para que nós possamos, de toda madrugada, após meia-noite, estaremos aqui em oração, clamando a Deus, dando graças a Deus e apresentando a Deus, né, as nossas causas, aquilo que é o impossível aos nossos olhos, mas para o Senhor não é. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui após meia-noite, né, em oração, dando graças ao Senhor por tudo. Fique com Deus, em nome de Jesus.